Paz do Senhor, querido irmãos. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, porque o Senhor preparou, né? Fazem 2 anos que eu mudei de igreja, mudei de lugar, né? Saí em paz, graças a Deus. O meu pastor compreendeu a questão. Os meus filhos estavam desviados, alguns filhos, e voltaram para o Senhor na Igreja Batista da Graça em Taubaté. E aí eu e minha filha, que congregávamos na Assembleia, eu aqui, ela lá em Taubaté, na Vila Canuto, nós começamos a orar, porque o Senhor estava colocando, tanto no coração dela, como no meu, que a gente tinha que acompanhá-los, né? E o genro, vocês conhecem, meu genro, Beto Tirelli, ele se converteu. E aí ele começou a me cobrar também, de estar com ele. Por quê? Porque durante muitos anos, eu sentava à mesa com ele, pastor, ele bebendo, a cerveja na mesa, bebendo, vinho, o que tinha ali ele tomava, e eu ali semeando a palavra de Deus, a ponto de que aí com o tempo ele começou, mesmo bebendo, pedia para eu ler a Bíblia. Aí eu levava a minha Bíblia, abria, lia a história, mostrava, enfim. Ele também se converteu. Para a glória de Deus, hoje ele não bebe mais, não fuma, está sendo moldado, porque todos nós temos que ser moldados por Deus, né? Com muitas dores, mas o Senhor está ali trabalhando, aperfeiçoando a sua boa obra. Agora hoje nós temos na casa dele, toda terça-feira, pastor Gilmar, nós nos reunimos ali, alguns casais. Já temos um desviado que voltou para Jesus e se batizou, porque ia numa igreja, mas não tinha batizado. E agora temos mais um novo convertido, que está começando a dar os primeiros passos. Ali a gente estuda um livro, estudamos o livro A Iscas de Satanás, e agora estamos estudando o poder da honra, né? O privilégio da honra. Então, Deus está trabalhando a obra, e era por isso que Deus nos queria lá. E nós fomos, e para a glória de Deus estamos lá, servindo ao Senhor. E eu pedi a bênção da minha pastora, porque lá é bem diferente da obra que eu conheço. Lá quando a gente chega, a gente simplesmente é membro de banco. Pode ser um pastor, pode ser um pregador, pode ser uma irmã de circo de oração, seja o que for. Por algum tempo fica no banco. Temos 3 meses de aula para conhecer o ministério, saber quais são os direcionamentos do pastor, para ver se a gente realmente quer ficar lá. Algumas coisas estão dentro da Bíblia, outras não, mas também fazem parte, como tipo tatuagem, por exemplo. Ele deixa claro, você pode ter quantas tatuagens tiver, mas a partir de ser membro do meu pastoreio, não faz mais tatuagem. Se você mora com alguém, tem que casar. Então são umas coisas que alguns estão dentro da Bíblia e outros não, porque a Bíblia não fala de tatuagem. Mas ele entende que não é bom. Então, como é o nosso pastor, a gente tem que ou aceita e obedece, né, pastor Gilmar? Eu creio que o pastor aqui colocou alguns limites para a igreja, e aqueles que concordaram permaneceram. Os que não concordaram, tem muitos ministérios, né? Procura outro. E para a glória de Deus, fazem mais de 2 anos que eu não pego um microfone para falar da palavra. Mas o Senhor fez algo comigo que me assustou um pouquinho, sabe, pastor? Eu estava dormindo e o Senhor me fez escutar
a minha filha caçula está grávida do segundo filho e ela me chamou na janela, mas foi tão nítido, que eu digo para os irmãos, eu tinha certeza que era ela. E quando chamou, eu acendi a luz e fui para fora para ver. Eu moro no fundo e não tinha ninguém. E eu fiquei até meio tonta, porque a gente já não é mais criança, então acorda no sopetão, né? Aí eu fui na cozinha, voltei na sala, fui no quarto, falei, Senhor, casa pequenininha, eu fiquei andando da cozinha para a sala. E o Senhor, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Deixei meu celular ligado no Zap para ver se realmente, que eu ainda achava que era ela. Nada. Falei, tá bom, Senhor. Então é alguma coisa que o Senhor quer falar comigo. Então vou orar. Aí fui orar. E o Senhor me deu uma palavra. E eu estou há uns 15 dias ou 20 dias com a palavra que o Senhor me deu. E questionando o Senhor, Senhor, o que significa essa palavra? Para quem é essa palavra? Eu sei que pode ser para mim, mas eu sinto que o Senhor quer falar com alguém. Então eu fiquei naquela palavra, lia, voltava, lia de novo. Comentei com algumas pessoas a palavra lá em casa, lá dentro da minha casa. Quando foi, acho que essa semana, né, que o pastor falou comigo, eu acordei com o pastor Gilmar e me deu uma saudade da igreja, me deu uma saudade dos irmãos, e eu falei, quanto tempo que eu não mando um bom dia para o pastor Gilmar? Que a vida corrida, a gente acaba, eu sou uma pessoa que, quando eu pego no celular, eu esqueço da vida, então eu prefiro não pegar. Somente o dia que eu tenho muita ocupação. Aí eu mandei bom dia para o pastor e ele logo, irmã, quer pregar na minha igreja, por favor? E eu achando que era domingo de manhã, eu falei, tá bom, pastor. Falou, não, domingo à noite. Eu falei, ô Jesus, misericórdia, Senhor. Porque, irmãos, a gente pode até brincar, mas a realidade é uma só. De quem ensina, de quem prega, o Senhor vai cobrar mais. Porque o que nós pregarmos aqui em cima, o que nós falarmos, se não vier direto do trono de Deus, sai da nossa vontade. E se sai da nossa vontade, corre o risco de desvirtuar a cabeça de alguém. Aí eu fui orar, Senhor. Fui pedir a bênção da minha pastora, para a glória de Deus, né? E para a alegria dos nossos corações, porque falar do amor de Deus é muito bom, somente do tema oração. Ela nos abençoou. E hoje eu falei para o Senhor, irmãos, eu pensei, vocês não imaginam quantas palavras sobre oração, quantos temas, quantas pessoas da Bíblia eu busquei do Senhor para trazer para os irmãos. Oração de Ana, oração de Davi, oração de Moisés, quantas orações maravilhosas, quantos, né? Até de Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor. Ele é o maior exemplo de oração. Jesus não precisava orar. A irmã falou aqui, o que eu pensei, a irmã falou aqui. Jesus não precisava orar. Porque apesar de ser homem, estava como homem, ele é Deus, sempre foi Deus. Então ele poderia vencer sem a oração. Mas ele cumpriu o papel de como homem, com a natureza humana que nós temos. Ele veio em forma de servo para nos ensinar. E aí ele orou. Ele orou em vários momentos. Ele buscou lugares retirados para buscar ao Pai a direção, a vontade. Quando ele foi para o Getsemane, ele foi orar, porque ele sabia a dor da morte que ele ia passar. Ele tinha noção como Deus, mas ele não sabia ainda o que sentiria como homem.
Mas ele sabia que ser crucificado seria uma dor sem explicação, né? Ele já, como sendo Deus, ele já se via lá coroado de espinho, tomando aquelas chibatadas com as pecinhas furando as suas costas. Então eu comecei a pensar, meu Deus, se eu e você soubéssemos que íamos sair, que íamos a algum lugar e alguém ia nos atropelar, nós iríamos? Nós não iríamos, porque nós sabemos a dor de um corte, quanto mais um atropelamento, o sofrimento. Ontem mesmo eu falava com alguém e alguém confirmou comigo. A gente quer muito ver Jesus, não quer? Quer ser arrebatado logo, não quer? Mas quando se fala em morte, quem quer morrer? Levanta a mão aí se alguém quer morrer. Teve um corajoso lá no fundo que disse: mas eu te garanto, meu irmão, que se a morte se aproximar de você, você vai dizer: não quero. Porque a Bíblia diz que atravessaremos o vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte não é brincadeira. Então a carne tem medo. Então eu imagino que Jesus lá no Getsemane, ele sofreu tanto. A Bíblia diz que gotas de sangue ele derramou. Não era água, como quando a gente soa, transpira. Não era sangue. Tal era a dor. Mas ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, faça a tua. Então não é fácil. Mas quando eu pensava e abri a Bíblia lá nos versículos, né, de oração, do poder da oração, de pessoas que foram transformadas pela oração, o Senhor falava: volta lá onde eu te dei, volta lá. E eu vou ler para os irmãos, juntamente com os irmãos, a palavra que o Senhor tem me dado nesses dias. Está lá em Ezequiel 22. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás na cidade sanguinária. Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Aí lá no versículo 12, no versículo 14 diz assim: estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundície, e tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberá que eu sou o Senhor. Aí vai lá no versículo 30 e diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor falando para Jeremias sobre o seu povo. Ah, Jerusalém! Ah, Israel! Quando lá no início Deus colocou Moisés para tirar o povo da terra de escravidão, Deus deu instrução para Moisés, dizendo a Moisés: Moisés, aqui está a lei com a qual você vai reger o meu povo. E deu a ele as leis para que ele pudesse reger aquela nação que o Senhor separou para ele, aquele povo que Deus estava levando para a terra prometida. E o que aconteceu?
no meio das leis, dos ensinos, no meio das recomendações, irmã, no meio das leis, das instruções, Deus instruiu o povo que não se misturasse com o povo da terra, que o povo dele não fizesse o que as nações faziam. Deu a eles o privilégio de serem nação única. E até hoje eles são nação única que adora só um Deus. Fez deles uma nação coroada de bênçãos. Por onde eles passavam, o povo tinha medo. Quando o povo saiu de Israel, o povo não sabia lutar. Eles eram escravos, sabia bater tijolo, sabia lá cortar o capim, mas não sabia lutar, não tinha armas. E todas as nações que ele atravessava, o povo tinha medo dele. Os reis, os seus súditos tinham medo, porque se ouvia falar que o Deus dele, quem era o Deus dele? Deus poderoso. Quantas guerras o povo dele venceu sem precisar lutar? Quantas vezes Deus mandou um anjo no meio e um guerreiro matava o outro, sem precisar o povo dele lutar? Mas tem uma coisa, com tudo isso, o povo não obedeceu. Então chegou um ponto que Deus falou para mim: chega, minha ira já deu. Esse povo não quer nada. Eu estou ensinando, estou instruindo, venho instruindo desde lá. E eles estão numa terra abençoada. E eles continuam fazendo tudo que me aborrece. Quando você vai ler o capítulo todo de Jeremias, você vê que os tempos de hoje não é diferente daquele tempo. Com a diferença que hoje você tem internet. Nós temos a internet, já tinha jornais, tinha rádio, passou para a televisão. Então as informações são muito rápidas. E com a internet mais rápido ainda, né? Então o que acontece? Você sabe todas as coisas que estão erradas acontecendo no mundo afora, como está a sociedade, acabou tornando todos os erros em coisa certa, e o que é certo em coisa errada, em coisa atrasada, em coisa que já passou, em coisa que já está. E hoje, tudo que você vê acontecer hoje, o homossexualismo, feminicídio, pais matando os filhos, pais abusando de filhos, mães jogando filhinho de recém-nascido no lixo, todo tipo de torpeza que há no mundo, que nós sabemos hoje, estava acontecendo no meio do povo de Israel. Pais que não respeitavam filhos, homens que abusavam das mulheres em tempo que o Velho Testamento condenava, o tempo da separação. Então tudo isso está aqui no capítulo 22. Tudo que acontece hoje acontecia lá. Só que lá eles não tinham as informações que tinham hoje. Então eles faziam escondido. Os reis, né? Os líderes, os sacerdotes que cuidavam de Jerusalém, de Israel, do povo, o que eles faziam? Punham idolatria para que o povo não fosse para Jerusalém adorar o Senhor e eles ficassem sem aquele povo. Então eles colocavam, né? Reboão não colocou um boi lá e outro lá de ouro, para quê? Para que vocês não precisem ir para Jerusalém. Então ali começou a entrar a idolatria, ali os reis começou a maltratar os órfãos, as viúvas, e a Bíblia é bem claro: se você não cuidar bem dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, você
não pratica a religião, porque essa é a verdadeira religião do Senhor. E eles estavam fazendo isso, e os reis começaram a pegar os bens. Se o pobre já tinha pouco, mas se ele tivesse alguma herdade, o rei ia lá e tomava. E se ele reclamasse, matava, mandava matar. Então houve muito derramamento de sangue, houve mas muito pecados abomináveis no reino do Senhor. Um reino que tinha que ser voltado para o Senhor. Então um dia o Senhor falou com Jeremias, com Ezequiel: vai até, olha a situação que está lá em Jerusalém, e eu vou destruí-la. Eu vou trazer os inimigos para tomar posse de tudo que é de Jerusalém, e vou destruir Jerusalém. Por isso que o templo hoje está destruído. Neemias, alguns tentaram, reconstruíram, mas teve que ser destruído. E hoje nós estamos aguardando a restauração desse templo, né? Que na verdade ele é ali no lugar da igreja dos muçulmanos, né? Eu não entendo muito bem da história, mas alguma coisa a gente entra na cabeça, né, irmão? E ali, né, estão eles adorando um Deus que não é o Deus verdadeiro. Tudo por quê? Por causa da desobediência. E Deus falou com ele: olha, Ezequiel, eu procurei, eu olhei, né? A irmã aqui, acho que foi você que leu. Não, foi o menininho. Ele leu que o único que foi achado em condições de entrar na arca, né, foi Noé e os seus filhos. E ainda a gente vê, lendo a história, que os filhos não estavam lá muito bem, não, né? Ainda estava pezinho um pouquinho fora. Mas Noé ali com um jeitinho, a esposa, a mãe, né, foram conduzindo e eles foram salvos na arca. E ali o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, procurei Jerusalém. Imagina, devia ter muita gente, porque quanto de povo saiu do Egito? Mais de 6.000 almas, sem contar mulheres, crianças. Muitos foram destruídos antes de entrar, muitos morreram, né? A primeira geração morreu, mas a segunda geração era grande. Então eu creio que tinha muitos ali. Mas o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, eu olhei e procurei alguém que estivesse na brecha, e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. E o Senhor fala no meu coração nessa noite. Falou enquanto eu estudava a palavra, e eu creio que vai falar no seu. Você tem estado na brecha pela tua casa? Porque lá era uma nação. Você e a sua casa é uma nação. Quando nasce o seu filho, você precisa orar por ele. Sabe por quê? Porque sobre ele pode estar uma grande nação. Então você, a sua esposa, seus filhos, é uma nação. E o Senhor colocava no meu coração: filha, você tem orado, tem tapado a brecha, porque eu estou procurando. Aí eu comecei a me analisar. Não estou orando como eu devia, Senhor. Porque o tempo vai passando, e às vezes quando a gente é jovem, quando a gente está lá nos seus 20, 30 anos, né? Eu com 30 já tinha quase 7 filhos.
Não cheguei no senhor com a esposa, mas já tinha 4 de tempo e 2 que o Senhor tirou antes de nascer. Depois veio mais uma. Então eu já estava com a minha família mais ou menos e eu já servia ao Senhor. E eu comecei a analisar, enquanto eu estava criando meus filhos, esperando eles crescerem, namorarem, ser adolescentes, namorarem, casarem, se formarem, eu estava lá, na guerra. Eu orava para a glória de Deus, não para minha, mas para a glória de Deus. O Senhor me levantou atendendo uma mulher no meu portão, lamentando que ia destruir o casamento dela e ir embora devido aos problemas que ela estava passando. Ali o Espírito Santo falou: filha, você tem responsabilidade por essa alma. O que você vai fazer por ela? Falei: não sei, Senhor, o que eu vou fazer por ela? Eu já aconselhei. Aí o Senhor me mandou ir orar. Aí eu conversei com o meu pastor e comecei a orar 1 hora todos os dias na minha igreja. E para a glória de Deus, até hoje essa oração continua. Hoje são outras irmãs, né, que estão dirigindo, mas continua. Isso tem mais de 30, acho que tem uns 35 anos ou mais. Até mais. E para a glória de Deus, irmãos, eles estão envelhecendo junto. O Senhor abriu as portas, curou o coração dela, ela perdoou as traições, ajudou a pagar a pensão do filho que ele arrumou fora do casamento, foi assolada pelos devedores, pelos cobradores na porta de casa, perdeu metade da casa, mas está lá, na outra metade, cuidando do marido e os dois envelhecendo junto. Os filhos casaram, continuam servindo a Deus. E se ela tivesse se separado do lar, não, Gilmar? Que destruição seria? Então nós temos que entender que o poder da oração está nas nossas mãos. Não está na mão de Deus, está nas nossas mãos. Porque ele disse assim, eis que vos dou poder, antes dele subir, para pisar serpente, se tomar coisa mortífera não morre, para repreender os demônios. Mas tudo isso advém das suas mãos. Porque foi na sua, na minha, nas nossas mãos que o Senhor colocou poder. Tem unção. E o que nós estamos fazendo com essa unção? O que nós estamos fazendo com esse poder? Porque eu tive a oportunidade de orar 1 hora na igreja. Eu tive essa oportunidade de poder levantar todo dia pela manhã e ficar das 7 às 8 no templo do Senhor. Vi muitos milagres, eu sou testemunha de milagre na minha vida. Eu estava com câncer no reto, o médico ia me pôr na sala de cirurgia e pôr uma bolsa de colostomia para fora. Quando ele falou isso, eu falei: o quê? Eu, com o médico dos médicos, não vou fazer isso. Meu marido falou: mas você não está aguentando a dor? Eu falei: não tem problema, toma o remédio, mas eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Irmãos, eu quase afundei ao meio da igreja. Eu ia sozinha, pastor. Tinha dia.
o Senhor me deu conhecer o exemplo de um capelão, no presídio de polícia. Pastor, quanto tempo eu tenho ainda? Um capelão, deixa eu achar onde eu marquei, aqui. Ele dava assistência num presídio, presídio também tem capelão, mas num quartel militar. Esse capelão era cristão. Então o que ele fazia? Ele atendia soldados, homens, mulheres que o procuravam com seus problemas para ele aconselhar. E aí passou-se muitos anos e ele sempre anotava, ele tinha as fichas e ele revisava as coisas. Aí ele foi acompanhando cada um que ele atendeu através daquelas fichas. Deus colocou no coração dele: faz um levantamento para você ver quantos problemas poderiam ser evitados. E aí, certa vez ele elaborou a tabela. E o que ele descobriu? 40% das preocupações daquelas pessoas que o procuraram nunca aconteceram. 40% dos problemas que aquelas pessoas apresentaram não aconteceram. Aí ele continua: 30% dos problemas foram gerados por decisões do passado. Passado não tem como mudar. O que eu fui no passado, o que eu fiz no passado, os erros que eu cometi, eu vou ter que pegar o fruto e colher. Mas não tem como mudar o passado. Então, isso trazia inquietação àquelas pessoas. Algo que não tinha solução. Eu não sei se nesta noite alguém aqui está com algum problema gerado pelo seu passado que você está tentando arrumar. Meu querido, sinto muito dizer, não tem jeito, porque foi lá atrás. A única coisa do passado que nós podemos fazer é pedir perdão a Deus, confessar o nosso pecado, pedir perdão a Deus e pedir direção do Senhor. Senhor, não tem como eu resolver aquilo, então me ajuda. Algumas coisas pode ser até que você consiga. Se você deixou um filho para trás esquecido, você pode procurar, né? Se você teve problemas com alguém, né? Algum familiar, algum amigo, e não perdoou, você pode procurar, pedir perdão. Mas o fruto você vai colher e não tem por onde escapar. E não pode mudar. Não tem como. Você pode até pedir perdão. Talvez a pessoa até te perdoe, mas nunca mais vai querer falar com você. Não vai querer mais, vai perder, quebrou a confiança. Então o que você pode fazer? Daqui para frente, fazer diferente. E foi o que ele percebeu: 30% de coisas do passado que eles não podiam mudar. 12% de preocupações deles era com enfermidades que nunca aconteceram. Nunca houve. Esses dias eu saí para ir no pronto-socorro porque eu estava com a crise de infecção de ouvido, sinusite, e eu não queria ir no pronto-socorro. A minha filha insistiu, eu fui. Mas quando eu peguei a minha bolsa para sair, veio assim no meu coração: bota um pijama, coloca um chinelo, porque você vai ficar internada. Eu levei um susto, falei: mas por que eu estou pensando isso? Mas me bateu um sentimento de morte, pastor. Um sentimento que eu ia ficar internado e talvez não voltasse. Porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a isso. Mas logo, antes de sair do portãozinho para fora, para casa da minha filha, eu já fui orando e repreendendo. Está repreendido, Senhor. Eu vou lá, vou fazer a minha filha quer que eu vá, então eu vou tomar o remédio, tomar a injeção se precisar, mas eu não vou levar nada não, porque eu vou voltar.
Para a glória de Deus, fui lá, fui medicado, só voltei com a medicação que eles dão, né? Que eu achei uma benção, porque daí economiza o salário da gente, né, pastor? Mas estou aqui, né? Para a glória de Deus. Mas foi uma preocupação que momentaneamente mexeu com a minha mente. 10% das preocupações deles eram com pessoas que ele queriam cuidar, com medo da pessoa sofrer um acidente, a criança cair, a mãe morrer, coisas que não tinha como. Não tinha como eles cuidarem, eram pessoas que tinham condições de se cuidarem. Ele falou, meu Deus, 12% da preocupação dele é com pessoas que eles não podem cuidar, que eles não têm que cuidar da pessoa. É como o seu filho que sai para ir na faculdade, que sai para trabalhar e você quer ir levar no portão e buscar no portão. Não, eu tenho medo de sofrer acidente, eu tenho medo de pegar o ônibus, acontecer alguma coisa com ela, né? Quem vai de ônibus vai descer, vai estar escura a rua. Então, são preocupações que mexem com a mente e que não deixa você ter a mente em paz para dobrar o teu joelho e só comungar com Deus, ler a palavra, entender a palavra. Então ele percebeu que eram 12%, eram 10% de problemas que eles não podiam, de preocupação com pessoas que podiam se cuidar. Sobrou exatamente 8% de coisas que eles se preocuparam e que realmente aconteceram. Eram preocupações verdadeiras, 8%. Ele somou, deu 98% de 92% de preocupações perdidas, de tempo perdido. Eu ter 92% de preocupação com algo que eu não posso resolver. Vai tirar a minha paz, vai deixar eu orar, não vai deixar eu dormir em paz, não vai deixar eu comer sossegada, não vai deixar eu aproveitar meu tempo na igreja, pastor pregando, falando e eu com o pensamento lá nos problemas lá fora. Por isso a Bíblia recomenda: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É isso. É pedir ao Senhor, limpa minha mente das preocupações, Senhor. Há preocupação que você consegue resolver. Então você vai lá e resolve. Há preocupações que cabem a você e Deus não vai resolver. Tem coisas que é você que tem que resolver. É a atitude sua que vai mudar. Mas você tem que ter direção de Deus para entender que atitude eu tenho que tomar, Senhor. Com aquele filho rebelde. Que atitude eu tenho que tomar com meu filho que não me ouve. Com a minha filha que não quer ir à igreja. Eu estou na igreja, ela está lá fora, eu não sei o que está fazendo. Então você vai orar. E o Senhor vai te dar estratégias. Porque não adianta a pessoa ficar brigando com o outro, falando na cabeça dele, destruindo as coisas dele, escondendo para não permitir que ele saia, jogando fora o cigarro que ele fuma, quebrando as coisas dele ou dela, porque não vai resolver. Então isso não é a atitude que o cristão tem que tomar, mas o cristão vai para a oração, ele ora, ele coloca na mão do Senhor, aí o poder de Deus entra, e quando o poder de Deus entra, não tem esse nem aquele que não se quebrante diante de Deus, que não aceite a correção, que não peça perdão,
Porque na verdade, irmãos, se eu não tiver direção de Deus, o que vai acontecer é que eu vou ter tantas preocupações que vai acontecer isso que Paulo falou. Eu vou ficar inquieto. Então Paulo falou, eu não sei qual era o problema daqueles irmãos. Eu creio que era os governos daquela época. Eu creio que era a preocupação deles era com os judeus, que lutava para que os cristãos fizessem a prática que os judeus tinham, né? E eles tinham que combater, mas não é diferente hoje. Hoje nós fazemos o quê? Muitas vezes você vai evangelizar alguém e ele bate de frente com você. Ele reclama, ele acha ruim. Naquela época não era diferente, só que naquela época tinha mais consequências, iam presos, o que não está longe de acontecer conosco. O que não está longe de acontecer com a igreja, pelo andar das coisas que está no nosso país, não está longe, irmãos, de nós termos leis aí que vai apertar a nós. Se nós não estivermos preparados, firmados na palavra, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, nós não vamos vencer. Poder, quando eu sentei ali no banco, eu fiquei olhando aqui para a palavra poder e comecei a pensar, Senhor, o que significa poder? Que a gente entende mais ou menos, mas é bom buscar no dicionário, né? E aqui fala que é a faculdade ou a possibilidade de podermos dizer a verdade. A igreja do Senhor tem esse poder. Você e eu, nós temos em nossas mãos a faculdade do poder de Deus, de poder dizer a verdade, ainda que sofremos as consequências. Paulo, ele falou assim, o morrer para mim é ganho, o viver é Cristo. Talvez eu não chegue nesse patamar de Paulo, porque se lê a vida de Paulo, você vê que ele era escarrado Jesus, né? E só era homem. Não tinha a natureza de Deus, mas tinha o Espírito Santo. Mas ele foi uma imagem e semelhança de Jesus aqui na terra, com a prática dele, com a convicção, com a entrega, né? Mas ele aconselhou a igreja, não inquietai-vos, não inquietai. Aí você vai ler o restante da palavra, ele vai mostrando para o povo, né, dele, para a igreja dele, que era a igreja que ele dirigia, que ele levantou, colocou líderes. Ele vai aconselhando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas porque ele era o quê? Ele era de oração, ele era de comunhão da palavra, ele era de jejum, ele era de entrega. Se você quer dizer essa palavra, se eu quero dizer essa palavra, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho que me curvar diante do poder da oração. Eu tenho que me prostrar diante do Senhor em oração. E o mais interessante, essa prostração, lá na frente, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Se eu e você não quisermos dobrar os joelhos hoje e clamar ao nosso Deus, um dia nós vamos ter que fazer isso. Então comecemos agora, nos curvemos diante do Senhor, crendo que Ele é nosso galardoador. Eu fui lendo, né, e vendo como Paulo,
ele se colocava diante de Deus e ensinava a igreja, e eu aprendi muito com ele hoje, né? Que eu tenho que orar ao Senhor, que eu não posso deixar a inquietação dos problemas, como aquele homem comprovou, 40% das provações não aconteceram. Gente, não é brincadeira, é quase metade. Se você somar, dá 98% de coisas que não aconteceram. Então isso indica que a maior parte das minhas preocupações não vão acontecer, não estão acontecendo, não acontecerá. Mas se caso uma delas acontecer, eu tenho um Salvador no céu, um advogado que um dia vai ser juiz, que hoje me advoga a minha causa, e enquanto eu clamo, ele está lá, pronto a dar a resposta. E eu fui lá no livro de Apocalipse e achei lá, e eu quero passar isso para os irmãos, que é maravilhoso ver o que é a sua oração. Eu não vou ler, vou somente citar o que é a oração que você faz. Está lá em Apocalipse. Primeiro, Isaías 49, 15 e 16 diz assim: pode uma mãe esquecer seu filho? Fazendo uma pergunta. Mas ainda que ela se esqueça do seu filho, Deus, o Senhor, nos tem gravado em suas mãos. E eu sempre falei sobre isso, mas eu nunca percebi, lendo a palavra de Isaías 49, 15 e 16, que tem um finalzinho. Abra a Bíblia, por favor. Essa eu gostaria que vocês lessem. Pode uma mãe esquecer seu filho? É muito difícil. Ainda tem algumas mães que rejeitam o seu filho. Creio eu que ou está endemoniada ou está doente da cabeça, porque se há uma coisa que eu vejo como mãe de precioso na minha vida, e eu creio que na sua, são nossos filhos. Não tem coisa mais preciosa. Não tem algo que, se alguém tocar nele, toca em nós, dói nosso coração. A gente compra briga por causa dos filhos. A gente vê duas crianças brigando, a gente olha, são duas crianças pequenas, mas a gente como mãe já vai lá. Olha, seu filho está brigando com o meu, está ajudando o meu. Por quê? Porque é precioso para nós. E Isaías fala, pode uma mãe esquecer o seu filho? Vocês estão com ela aberta? Então, vamos prestar atenção no finalzinho do versículo. Pode a mãe esquecer seu filho? Mas ainda que se esqueça, Deus, o Senhor, não esquece de nós. Ele nos tem nas palmas das suas mãos, gravado. O Senhor te gravou nas palmas da mão dele. O Senhor me gravou na palma da mão dele. Está lá gravado. Quando ele chegou perto de Tomé, ele falou, Tomé, os outros são mais bem-aventurados, porque creram que eu morri e ressuscitei. Mas olha aqui, meu filho, está aqui as marcas, olha. Sabe aquelas marcas? Está aqui, ó. Porque Jesus está com as marcas nas mãos. Ele gravou você e eu, nós, nas palmas da mão dele. Ele não deu a vida dele à toa. Ele não fez um sacrifício perdido.
todos quanto receberam foram chamados filhos de Deus. Você recebeu o Senhor. Você o aceitou. Você está sentado em lugares de honra. Então creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Creia que você é do Senhor. E que se você orar, Lamassuriema, canta, laia. Leve quanto tempo for. O Senhor responderá a tua oração. Por mais que para você pareça sem lógica. E ele diz assim, no finalzinho, que eu nunca tinha prestado atenção, pastor Gilmar. E hoje, lendo, eu falei, meu Deus, 44 anos do Evangelho, 45, eu vou para 45 anos do Evangelho, eu não tinha percebido. E seus muros continuamente diante dele. Leia o finalzinho, leia o último versículo aí, leia o 16, bem alto. Pode ler. Vamos ler alto. Vamos ler bem alto. Quem está com a Bíblia, pode ler. Leia, irmãos. Isso. Isso. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante. Os seus muros estão continuamente perante mim. Você e eu, nós temos um muro de proteção que Deus construiu através de Jesus. Você não está sozinho. Você não está solto nesse mundo. Você não foi largado nessa terra. Você foi colocado. Você é um projeto de Deus. Deus tem em você uma nação. Deus tem em você uma joia preciosa. E você vai lá em Apocalipse e vai ler que as tuas orações estão sendo colocadas no cálice diante do altar do Senhor. Depois na sua casa, você lê lá Apocalipse 5. Leia lá o que está diante do altar, diante do trono de Jesus. Varões, anciões, com taça de ouro nas mãos, na outra mão a harpa, esperando o tempo se cumprir, esperando Jesus levantar no trono e dizer: agora, é agora. Botar as tuas orações no altar e queimar. E dentro daquele cálice terá as tuas orações. E o Senhor Jesus virá sobre esta terra. E Ele Ele dará a vitória completa. Mas até lá, Ele está mandando resposta de orações que eu e você temos feito. Irmãos, lá no início, Deus mandou o sacerdote Arão e seus filhos manter o altar com fogo aceso. De manhã o sacerdote entrará no templo e oferecerá o holocausto pacífico e colocará fogo. E o fogo no altar não se apagará, porque o sacerdote cuidará para que o fogo não apague. Sabe por que o fogo está apagado no seu altar? Porque você não tem pela manhã oferecido a tua oferta pacífica diante do Senhor e colocado fogo, para que o Senhor, quando você colocar sua oferta, sua oração, sua gratidão, seu clamor, sua súplica, seu pedido, suas lágrimas diante do Senhor,
Ele enviará fogo do céu e o teu altar permanecerá aceso. Mas toda manhã, eu e você, que hoje somos sacerdotes, porque quando o véu se rasgou, abriu-se o caminho, aí não precisava mais, não era mais sacerdote separado, tribo de Arão, não, era todo aquele que aceitaram o sacrifício de Cristo. Então você hoje é o sacerdote, eu sou o sacerdote. Se nós não levantarmos pela manhã, oferecermos a nossa oferta pacífica, oferta de gratidão diante do Senhor, ou mesmo lágrimas de preocupação, lágrimas nos nossos pedidos, coisas que nós não podemos resolver, se nós não colocarmos diante do Senhor, o fogo não arderá continuamente, teu altar ficará vazio, e aí o que vai ser de mim e de você, se o altar ficar vazio, sem oferta e sem fogo durante o dia, até o outro dia. Que o Senhor Jesus faça com você, faça por você, faça de você hoje um altar, a partir de hoje, um altar de ofertas agradáveis ao Senhor, um altar de sacrifício, para que quando o fogo vier, ele permaneça, e aonde você for, possam ver em tua face o brilho de Cristo. Aí sim, o Senhor poderá dizer: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é fiel, que guarda o conserto, a misericórdia até 1000 gerações. Porque se você for fiel, se você orar, se o fogo arder no seu altar, você for fiel, Senhor, a sua fidelidade levará a vitória até 1000 gerações. Mas se você não for fiel, sofrerá você até a sua 4ª geração. O que você escolhe hoje? O poder da oração na sua vida? Ou a desgraça, como aquele povo recebeu, porque não buscou o Senhor, porque não obedeceu a sua palavra? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no coração de vocês. E eu agradeço a oportunidade, pedindo à igreja, continue orando por nós. Nós precisamos.